Bom, muito provavelmente você já ouviu falar aí da marca Shure, né, que é uma marca internacional fabricante de microfones, interfaces para áudio, enfim, já tem um nome super consolidado no mercado, já tem a sua qualidade comprovada e eles têm uma linha de microfones de entrada, né, microfones que não são tão caros assim, chamada Motive. E o que eu acho que é bem legal nessa linha de microfones é que, primeiro, que ela é super intuitiva de usar, é super fácil, as conexões são tranquilas, conexões feitas por USB, né? Além do mais, ele também tem uma portabilidade muito grande. Dependendo aí do dispositivo que você tem, um smartphone ou então um tablet, você consegue levar praticamente aí um estúdio de gravação junto com você. É só conectar ele no smartphone e que você vai conseguir fazer a sua gravação. Hoje eu vou falar para você sobre o MV5, tá? Que é esse microfonezinho daí com esse ar meio retrô e que eu escolhi para fazer aqui alguns trabalhos. Bom, para começo de conversa, esse é um microfone do tipo condensador, né? Ele consegue captar mais detalhe, ele é mais sensível na captação do áudio. Ele também tem uma faixa de frequência aí que vai dos 20 aos 20 mil Hz. Então, só para você ter uma ideia, né? A extensão de um piano, por exemplo, ela vai dos 30 aos 3.700 Hz mais ou menos. Então você tem uma faixa aí de captação, né, de frequências muito mais alta do que a maior parte das necessidades que a gente vai ter. Esse microfone, ele consegue captar ali na voz, né, ele consegue dar uma voz um pouco mais encorpada, fica um som bem bacana para a faixa de preço desse microfone, tá? O padrão dele de captação é o padrão tipo cardioide, né, que é tipo um coração ao contrário. Lógico que a área de captação melhor dele seria a frontal, mas você pode se movimentar um pouquinho sem problema nenhum, que você vai continuar tendo ali uma uniformidade na tua captação, né? É diferente de um microfone que seja um shotgun, um microfone direcional, por exemplo, que se você sai um pouco da frente dele, você já tem uma captação com um volume um pouquinho mais baixo. Então, ele é bastante interessante para você ter na tua mesa ali e enquanto você está fazendo um podcast, você está fazendo um screencast ou uma locução, um gameplay, qualquer coisa desse tipo, você não fica muito preso ali, você pode se movimentar um pouco que você vai continuar tendo um áudio bem captado. O tipo de conexão desse microfone é o USB, tá? O que torna o uso dele bem simples. Então você conecta ele no computador, plug and play, o computador já reconhece ele. Ele vem com dois cabos, um deles é do micro USB para USB, para que você possa ligar aí no teu computador, né, no teu laptop, e o segundo dele é micro USB Lightning, que é aquele padrãozinho da Apple, né, para iPhone, iPod, iPad, enfim, ele vem já com esse cabo. O que não é uma notícia muito boa para quem usa Android, é que ele não vem com cabo para você usar em Android. Se você quiser entrar lá no site, eu vou deixar o link na descrição para você ver quais são os dispositivos que são compatíveis com esse microfone. Para Android, o teu smartphone ou o teu tablet ele tem que ter um tipo de tecnologia ali de conexão de USB Audio Class 2.0 ou USB On The Go. Tá? Se não tiver, infelizmente, não vai conseguir ligar dentro do teu smartphone, você não vai conseguir essa conexão com o teu smartphone. Se o teu dispositivo, né, teu smartphone ou teu tablet forem compatíveis com esse microfone, você pode ir lá na Apple Store ou então no Google Play e baixar o aplicativo. Ele chama Shure Plus Motive. E aí você vai ter algumas opções ali, como fazer uma edição, fazer uma compressão, dependendo do microfone, até alterar um pouco ali o padrão de captação dele. Então, um aplicativo bem bacana. Para iOS, ele já está totalmente desenvolvido, mas para Android, eles ainda, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo, ele ainda está em desenvolvimento, né? Como se fosse uma versão beta. Eu não acredito que tenha problemas sérios aí no desenvolvimento desse aplicativo para Android. Esse microfone ele tem um design retrô, né, que eu acho bem bonito com essas grades. Aqui no Brasil a gente encontra ele basicamente em duas cores, tá? Que é esse cinza e o preto com vermelho. Lá fora você encontra, se não me engano, mais outras 5 cores, mas que são cores até meio estranhas, viu? Eu não gostei muito não. Eu acho que essas duas cores, elas são realmente as mais bonitas. Ele é um microfone bem pequenininho, a cúpula dele deve ter mais ou menos aí o tamanho de uma bolinha de tênis, né? E você pode usar ela direto na mesa, já que a base do microfone é chata, então ela não vai rolar. Ou então você pode usar também
com a base que vem com ele, uma basezinha de alumínio, né, que você pode inclusive ajustar aqui a angulação que for melhor para você, dependendo da altura que o microfone tiver para você gravar. E essa conexão da base com o microfone, ela é feita através de uma rosca de 1/4, ou seja, aquela rosca comum de qualquer tripé. Então você mesmo tendo um outro tripé de mesa, você não necessariamente precisa utilizar essa base, tá? O que é bacana dessa base é que ela tem uma borrachinha, né, tipo uma espuma por baixo, o que evita que o microfone deslize ou que então alguma trepidação leve, né, passe por esse pedestal, por essa base e acabe atrapalhando aí a sua gravação. Ele é todo feito de plástico, mas o que eu acho que não é nenhum demérito para ele, né? Não é nenhuma coisa ruim, não estraga aí a qualidade no microfone. Na parte traseira a gente tem a saída USB para você ligar o seu microfone no computador ou então no seu smartphone e também tem uma saída P2 para você fazer a monitoração através de headphone. Por que que isso é tão legal nesse microfone? A gente tem um problema, né? Quando a gente não tem uma interface de áudio dedicada no computador, a gente vai ter um problema que a gente chama de latência, né? Que é o quê? É um delay, é uma demora entre o que você fala, entrar no computador, ser processado e sair para o teu headphone ou então para o seu monitor de áudio. E essa latência, ela vai te atrapalhar na hora que você estiver gravando alguma coisa. Se você estiver gravando, por exemplo, uma narração, ou então gravando, sei lá, um voz e violão, ou qualquer outra coisa, se você quiser se monitorar, você ligando o headphone direto no microfone, você não vai ter essa latência, você não vai ter esse atraso. Então você vai poder controlar ali o volume da tua voz, né, a entonação que você está dando e fica muito mais fácil de você fazer a gravação. Outro botão que a gente tem aqui atrás é o botão de mute, né, para você cortar o sinal que entra no microfone. E também tem 3 modos de gravação que eles chamam de modos DSP. O primeiro deles é o flat, ou seja, ele não vai fazer nada com a tua voz, ele vai gravar exatamente a mesma forma que está entrando o áudio no microfone, é como vai ser gravado. O segundo modo é o modo de diálogo. Nesse modo ele já vai fazer um tratamento no áudio. Ele faz compressão, equalização, aplica um limitador e também dá um ganho para a tua voz. O terceiro modo é o modo de instrumento. Esse modo ele também passa por um processamento, né, um pouquinho diferente do modo diálogo, mas ele dá um ganho um pouquinho mais baixo. Pessoalmente, eu gosto até de gravar no modo de instrumento, gravar voz mesmo no modo de instrumento. Por quê? Eu acho que quando você dá muito ganho, se você não tem um ambiente tratado, né, um ambiente totalmente livre de qualquer tipo de ruído, você vai acabar com esse ganho trazendo também ruído, trazendo ambiência para a tua gravação. E isso daí depois para tirar um pouquinho chato. Então eu acho que ele dá um ganho excessivo aí nessa parte de diálogo. Ele é um microfonezinho também bem pequeno, né? Com a base ele tem aí uma altura de mais ou menos 14 centímetros. E isso daí, para mim, pelo menos, foi ótimo, porque, por exemplo, eu coloco ele geralmente na frente do meu computador para poder fazer gravação dos meus screencasts, né? Que são as gravações quando eu estou fazendo algum tutorial de algum programa aí que eu uso. Por conta dele ser baixinho, ele não atrapalha a minha visão do monitor. E isso daí, né, quando eu gravava com shotgun, por exemplo, ele ficava meio desconfortável ali em cima da mesa, ele era muito grande, eu tinha que me posicionar exatamente na frente dele para não ter nenhuma variação de volume de entrada do meu áudio. E também ele atrapalhava, ele ficava na frente do monitor e atrapalhava um pouco eu enxergar ali a interface do programa. Então, por ele ser bem pequenininho assim, ele também é bem levinho, pesa 150 gramas só e ele praticamente não ocupa espaço em cima da mesa. Isso daí foi uma das coisas que também eu gostei bastante desse microfone. Ele é um microfone fabricado na China, né, o que não é necessariamente uma coisa ruim. Ele é um produto super bem acabado, né, é bonito, ele não é um microfone robusto, obviamente, né, ele é construído todo em plástico, a não ser a base que é em alumínio, mas enfim, no geral ele tem uma qualidade bastante interessante, principalmente pelo valor dele, pelo custo dele, que lá fora você compra abaixo de $100. Aqui no Brasil, se você compra ele em alguma autorizada, né, um produto original, ou então você compra na própria loja da Shure, que foi onde eu consegui o preço mais barato, você tem 2 anos de garantia, né, o que é uma garantia bastante extensa aí em comparando aí com vários outros produtos que a gente tem aí, às vezes 3 meses só de garantia com a loja. A assistência técnica, infelizmente, ela é muito localizada, né? Tem 4 lojas
Uma na capital de São Paulo, que é ali na Santa Efigênia, e outras 3 no ABC, uma em Santo André, uma em São Bernardo do Campo e outra em São Caetano. Ok? Mas pelo menos a gente tem assistência técnica aqui no Brasil, né? A gente não precisa mandar para nenhum curioso ou mandar para fora do país, como acontece aí com alguns outros produtos que não dão esse suporte aqui para gente. Então, para quem que eu indico esse microfone? Esse microfone é um microfone de entrada, como eu disse, né? Não é um microfone para você ter um intuito muito profissional. Para isso, são microfones muito mais caros. Mas eu indico, por exemplo, para quem está começando a fazer locução, para quem faz podcast, screencast como eu, para quem gosta de fazer live, né, ou até mesmo para músicos que gostam de gravar um voz e violão, ali a ideia que está tendo, né, gravar uma música, ou então até mesmo um piano, né, um piano com uma voz. Eu já vi até a galera usar ele para gravar bateria no YouTube, mas assim, não aconselho muito. Eu acho que ele é um microfone muito sensível para esse tipo de uso. Para que eu não indico? Se você estiver pensando em usar ele para gravações externas, né? Ele é um microfone que, pelo padrão dele, pela sensibilidade dele, né, ele não é muito, vamos dizer assim, muito indicado para se usar em externas ou em lugares que tenha muito ruído, porque ele pode acabar pegando muita ambiência, muito ruído, e depois você vai ter um problema aí com o áudio, tá? Mas, de qualquer forma, achei um microfonezinho bem bacana, que está cumprindo muito bem aqui o papel e eu estou gostando muito dele, tá ok? Eu vou colocar aí, então, agora 3 exemplos, tá? Eu vou gravar um texto aí em cada um dos modos dele para você ver qual é a diferença. Eu não vou fazer nenhum tratamento nesse áudio para você ver exatamente como ele entra. Eu vou manter a mesma distância, ter a mesma entonação de voz, tá? Vou gravar em torno de 30 a 40 centímetros ali de distância do microfone e tentar manter o mesmo tom de voz para as 3 gravações, para você poder tirar sua conclusão, para você poder ver aí o que você acha realmente do produto. Ok? Antes só disso, queria agradecer mais uma vez aí pela audiência, e se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui, bota aí, dá um curtir aqui embaixo. O YouTube, ele consegue saber de muita coisa, menos se esse vídeo é relevante, se esse vídeo é bom, se o conteúdo é legal. E se você gostou, dá essa força aí pro canal, dá um curtir aí, beleza? É isso então, gente. Obrigado aí mais uma vez. Grande abraço. Bom, como eu disse, eu estou aqui a cerca de 35 centímetros do microfone. Eu vou tentar manter a mesma entonação, o mesmo volume, e eu estou gravando agora no modo flat. Se você tem algum conhecimento sobre áudio, sobre equalização, compressão, pode ser que esse seja um modo bastante interessante para você gravar o teu áudio. É lógico que muitas vezes o processamento toma tempo também. Então, se você não quer processar o seu áudio, se você não quer perder o seu tempo fazendo uma equalização, uma compressão ou um ganho de voz, você pode optar pelos outros modos DSP aqui desse microfone. Só tome cuidado agora porque eu vou mudar para um modo de diálogo e esse modo ele dá um ganho muito alto no microfone. Agora eu estou falando no modo diálogo, né, um modo que você tem um ganho. Eu estou até tendo que controlar um pouquinho aqui a minha voz para o áudio não estourar. Tá? Então você tem um ganho, você tem compressão, equalização, você tem limitador, você tem já uma voz totalmente processada. Você percebe inclusive que o grave fica mais intenso, né? A voz fica mais encorpada. O que pega é que quando você não tem um ambiente acusticamente tratado, você vai ter muita ambiência e essa ambiência às vezes pode ser bem difícil de tirar numa pós-produção. Agora eu vou mudar para o modo de instrumento. O modo de instrumento também passa a voz por um processamento, né, de compressão, de equalização e também dá um ganho na voz. É um ganho bem menor do que o modo de diálogo. Eu gosto muito desse modo porque ele não traz tanta ambiência, como eu disse. Como eu não tenho um ambiente acusticamente tratado, apesar de eu estar gravando à noite aqui, eu tenho uma certa reverberação aí na sala aqui da produtora. Mas eu consigo controlar isso de forma muito mais fácil depois de uma pós-produção. E eu também tenho o benefício de já ser uma voz processada, né? Ou seja, uma voz que já tem aí toda a compressão, o limiter, a equalização. Então já é uma voz mais encorpada, já é uma voz mais pronta. Para trabalhos que eu preciso entregar mais rápido, eu gosto muito de trabalhar com esse modo DSP.